Olá pessoal, bem-vindo ao canal Psicanálise. Hoje eu vou comentar com vocês um vídeo aqui do Christian Dunker, né, um psicanalista conhecido aí. E o tema do vídeo é: para Freud tudo é sexo? Então essa é a questão, né, que o Freud foi muito, vamos assim, condenado na época das suas teorias, né, principalmente iniciais, que ele colocava assim como sexo como sendo o mote de toda movimentação psíquica, né? Então tudo acabaria na libido, na satisfação, no prazer sexual. Apesar dele dizer que o sexual, sexo no sentido da visão da psicanálise, não seria o ato, não seria o ato sexual, e sim um prazer. Um prazer seria sexual no sentido que seria ligado ao corpo, né? Então essa que é uma diferenciação que o Freud fazia na época dele, tá ok? Então deixa eu dar uma lidinha aqui só para me orientar. A sexualidade não é a única determinação da mente. Tá? Nesse vídeo, então, o Christian coloca isso aí, que o Freud, depois de uma época, ele chegou a atualizar suas ideias, né? E mudou um pouco a ideia de que tudo seria uma libido sexual, né? Seria um prazer do corpo, tá ok? E isso acontece no momento em que a mente começa a constituir o seu lado, vamos dizer assim, de uma representação do ego, do inconsciente. Tá? Hoje falam eu, mas eu prefiro usar o ego, que é uma terminologia mais antiga, né? da literatura psicanalítica freudiana. Então eu gosto de usar o ego para inconsciente e eu para a consciência. Então eu vou continuar falando de ego, como está na enciclopédia Standard de Freud, né? Voltada para a psicanálise, né? Uma mais antiga. Né? E eu fico com essa ideia. Então, na constituição do ego inconsciente, que seria o quê? Uma representação psíquica do corpo, né? A libido se aloca numa nova, vamos dizer assim, numa nova posição, que o Freud coloca até, né? Que é necessária uma nova ação para formar, né, esse constituinte psíquico, que é o quê? A representação do corpo. Então, a libido, então, ela trabalha em duas vertentes. Uma sexual, que seria o quê? Um prazer que estaria coligado ao corpo, a qualquer situação no corpo. Não só erótica, assim, né? Vamos dizer assim, nas partes, vamos dizer, sexuais, mas qualquer prazer, né? Uma carícia, um beijo, um afago, tudo seria sexual nesse sentido. Porque seria um prazer sentido e voltado ao corpo, né, do indivíduo. Então seria na libido sexual. E ao passo teria a libido do ego, né, que eu coloco uma libido narcísica, que seria uma libido voltada à configuração psíquica da mente, que seria o quê? Da representação do corpo, né, que seria um sujeito, como Lacan coloca, um sujeito do inconsciente. Então, na realidade, nós teríamos duas pessoas, uma real, corporal, que seria o indivíduo, pessoa, né, como já falei em vídeos anteriores, e uma outra que seria um ser virtual, que não é unitário, que são, vamos dizer assim, em várias instâncias, em várias, vamos dizer, departamentos, né, como os neurônios no cérebro, né? Nós sabemos que o cérebro é o órgão aqui, né, que usamos, né, para poder funcionar, e ele é composto de neurônio, que são milhares de neurônios, né, e todos têm uma interligação, cada uma com sua área de trabalho, mas tem uma interligação. Então seria assim, esse sentido, né? Então o ego inconsciente, né, ele não é uno, ele não é unitário. Algumas instâncias que se coordenam, né, para poder dar um sentido, interpretar, né, e trabalhar os aspectos psíquicos. Né? Freud via todo tipo de prazer de cunho sexual corporal, como eu já disse. Né? Apesar que ele coloca também, em um certo momento, né, a libido sexual é sublimada em outros prazeres. Então, Freud coloca isso, né, que a libido sexual, ela podendo ser sublimada, ela perde um pouco a caractere dele de ser voltada ao prazer do corpo e ele funciona em outros prazeres, como tipo ouvir uma música, tocar um instrumento, tal, que estaria coligado ao corpo porque é produzido pelo corpo, né, e o corpo sente esse prazer. Né? Seria então uma libido, vamos dizer assim, dessexualizada, né? Originariamente mais voltada a um prazer mais assim, sentir no corpo, né? Uma coisa no corpo, e um prazer que passa a transmutar mais para um prazer meio que emocional, afetivo, né? Meio caminho, né, da situação do prazer inconsciente do ego, né? Que seria totalmente afetivo, né? Muitas vezes nem tanto no corpo, né? Com o nascimento a mente se estrutura a partir da falta do desprazer, né? E isso que cria o polo narcísico que passa a se autorrepresentar. Então, voltando ao que eu tinha dito, né?
no nascimento, a mente se estrutura, e ela se estrutura a partir de uma falta, a partir de um desprazer, né? Então, teríamos de um lado o prazer sexual, que seria o corpo em várias circunstâncias assim, se satisfazendo, né? Vamos dizer assim, de tendo um prazer, um gozo, né, do corpo, e ao passo que quando se constitui a mente psicológica, né, o ego, ele se constitui negativamente, ele se constitui por uma falta, por um desprazer. Então essa é a grande diferença. Então seriam dois polos, um que está ligado ao prazer e outro que é fundado a partir do desprazer, que também vai querer buscar o prazer. É nisso que a libido faz essa transação, né, entre as duas posições, né, que vai partir daí, vai estar sempre meio que misturada, meio que uma, vamos dizer assim, envolvida com a outra, em muitos casos, tá ok? Mais à frente, a libido narcísico do ego passa a usar a libido sexual eros, a libido agressiva, tanto para seus propósitos. Então aqui eu estou vendo a ideia de que, com o tempo, a libido narcísica do ego, ela começa a fazer uso da libido sexual, vamos dizer assim, da libido da agressividade, de Thanatos, né? Então, na minha consideração, né, na minha visão da psicanálise, eu vejo que, com o tempo, a libido e a posição do ego narcísico passa a comandar mais a mente, mais os aspectos, vamos dizer assim, psicológicos, do que a própria libido sexual que o Freud colocou de início. Ela continua vingando, é lógico, mas ela é muito mais, vamos dizer, muito mais fraca, muito mais assim manipulável, controlável do que a libido narcísica. Essa vai ser onipresente pelo resto da vida do sujeito. Essa não arreda pé, certo? Então essa é a visão que eu tenho, né, da psicanálise, que a libido sexual que o Freud colocou, ela é um fato, ela existe, mas ela não é tão poderosa, né, e ela cede a muitos momentos, né, a muitas situações onde a libido narcísica é quem predomina e quem dita, né, mais a situação, né, da mente, né? Então, resumidamente, é isso, né? Então, a questão é essa. Para Freud, tudo era sexo. De início, talvez o Freud foi levado um pouco para essa visão. Por quê? Porque, na época, o aspecto sexual era o grande causador da problemática psíquica. Principalmente nas mulheres, que era a repressão, né? O controle sexual, né? A moral, né? Na época de Freud, era bem pesada. Então, o sexo, realmente, assim, o gozo ou a falta de prazer, né, do corpo sexual era realmente uma carga tremenda. Então, isso apontava para o grande, vamos dizer, poder na mente. Mas hoje em dia a gente já vê uma nova configuração. Hoje, o que bomba, o que mais aparece e aparenta ter um domínio, uma predominância em todos nós, é o narcisismo, né? Isso é fato, não, já é inegável, todo mundo está estudando muito mais hoje o narcisismo, uma coisa que foi abandonada, ainda é um bocado abandonado e mal entendido, né? Estão abrindo os olhos para isso, né? E a prova de que o narcisismo é o que comanda mais, porque hoje a gente está vendo as mídias sociais fazendo uma exploração disso, o capitalismo que eu coloco selvagem, que é um capitalismo que está voltado ao lucro, doa quem doer, destrua o que tiver que destruir, né? Então, no mundo hoje capitalista selvagem, né, ele está enfranhado dentro das relações e está causando grande estrago, assim como ele causa no planeta, no biológico, né, no social. Então, o capitalismo está causando grandes estragos também nas mentes, né, através do quê? Da manipulação narcísica. Tá ok? Então, dito tudo isso, vou para o quadro novamente, né, como sempre, para mostrar como é que isso aparece, né, dentro da fórmula da mente, né, da teoria da gangorra. Então a gente vê aqui, como eu acabei de falar, né, que o ego ele começa aqui, né, na R1, né, onde tem uma completude. Logo, a partir do nascimento, já se instala aqui a instância do ego narcísico. Tá? O ego narcísico ele vai ter essas relações aqui, que ele vai ter que lidar, né, da R2, que é uma relação de inferioridade, uma relação de igualdade e uma relação de superioridade. Tá? Então esse aqui vai ser o mundo do sujeito do inconsciente. Tá, ok? Então é aqui que essa energia libidinal, né, tanto sexual, como Freud quis colocar, como a libido narcísica, né, vai operar muito aqui, tá? Nesse sujeito aqui do inconsciente. Tá? Então eu vejo hoje, né, como o narcisismo está bombando na atualidade, o que está acontecendo? A libido da R2 sempre vai continuar tendo essa marcação dele aqui. Né? A diferença, como eu falo sempre, é o grau em que ela vai estar escalonada aqui. Né?
Quanto mais severo, quanto mais vertical, pior é por ego. A relação R3, que foi muito usada, muito respeitada nas décadas, na geração passada, né? na cultura social passada, hoje ela está sendo muito mais abandonada, até condenada, vamos dizer assim, pelo capitalismo. Por quê? Porque o capitalismo ele quer todo mundo vindo para cá, para R4, que é uma relação narcísica propriamente dita. Porque aqui é o ego numa posição de luta pelo poder, luta de completude, luta de crescimento, luta de valorização, sabe? Aqui entra o egoísmo, vamos dizer assim, a vaidade, né? Todos esses aspectos assim que é o que dá uma marca negativa no narcisismo. Né? Então muitas das pessoas que ainda não estão atualizadas, não estão entendendo muito narcisismo, acham que narcisismo é só essa posição aqui R4. Justamente, essa é a posição que mais aparece. Tá? Mas a posição R3 como a R2 também são posições narcísicas. Tá? Por quê? Porque o ego, a sua energia libidinal é narcísica. Tá? Então a libido narcísica está totalmente dominante no inconsciente. A diferença é que ela aparece muito mais fácil. Aqui ela aparece mais claramente. Né? Fica bem fácil perceber isso. Tá ok? Então, essa relação aqui é o que é hoje, né? Nós estamos vivendo assim um movimento pesado de todo mundo querendo sair dessa relação, abandonar e transferir a energia aqui, energia libidinal narcísica, para atuar aqui. E quanto mais energia alocada aqui, menos aqui. Então, essa relação aqui está ficando meio que abandonada. E o narcisista, vamos dizer assim, aqui empolerado nessa relação e, vamos dizer assim, escalonando, ele só virá para R3 normalmente para usufruir, né, de alguma coisa aqui, para lucrar alguma coisa com os objetos. Então ele vem para cá, na atualidade, muito mais falsamente do que anteriormente. Anteriormente era estabelecido aqui uma realização, uma busca e um prazer nessa relação aqui. Hoje está muito difícil. Hoje é muito difícil qualquer um se postar nessa posição, porque todos os estímulos, né, não só psíquico, já pede, né, já é o canto da sereia, já pede que pulemos para cá, né, polemos para cá, né, deu para entender o que eu quis dizer, tá? Que venha para essa posição e quando você está nessa posição você tem que segurar, porque o próprio movimento dela é de querer crescer, de querer subir, tá? E quanto mais sobe, mais destrutivo vai se tornar o indivíduo aqui, né? O sujeito, no caso, né? Que o indivíduo, desculpa aí o uso errado, né? Porque o indivíduo seria aqui na consciência, né? Na R5. O sujeito aqui do inconsciente narcísico, né? Egóico aqui, né? E quanto mais ele subir, né? Ele vai se tornar muito mais destrutivo, não só para os outros objetos, para os outros seres, tá ok? Menos ele vai querer vir para essa posição, né? Menos ele vai querer vir. Quando ele vier para cá, realmente é coisa rápida e para uso, né? Para uso dessa posição. Ele não vai querer mais estacionar, não vai querer mais habitar essa posição. Ele vem aqui só para se abastecer e volta. Né? Então essa é a posição, é a realidade que nós estamos vivendo, né? Que inclusive, né, existe aí vários debates mostrando, né, que vivemos relações líquidas, relações que não é mais perpétua, né? Que hoje a troca, a mudança é o tempo todo, porque o narcisismo ele nunca estará satisfeito. O narcisismo é uma condição assim, como diz assim, como se fosse uma maldição, né, para o ser humano. A condição narcísica nunca se conseguirá se realizar e se bastar. Sempre vai estar em falta. Né? Lembra a música do Raul, né, que fala que quando consegue um dedo já não serve mais, quer a mão, né? É mais ou menos uma ilustração do escalonamento do narcisismo. É fatal. Quem começa a atuar muito na R4, a tendência dele é desejar, querer, buscar, sempre se ampliar, sempre crescer, sempre, como diz, sempre estar à frente, sempre estar dominando. E isso assim de uma forma assim que não tem mais sossego. O que vai ficar nisso é uma competição de uns contra os outros. Tá? Então isso é o grande tormento hoje da sociedade, né? Porque quem está nessa luta vai ter que brigar pela posição. E quem está fora vai ser muito mais depreciado e vai ser usado por esses outros para galgar a posição. Tá, okay? Então, resumidamente, acho que o recado é esse. Né? O sexo, se já foi algo assim visto como o grande dominador da mente, o grande causador, hoje já não tem mais muito essa caracterização. Né? Entre aspas, assim, usando um termo mais, né? Vamos dizer assim, mais barato né, na ideia, o sexo hoje em dia é café pequeno. Né? Hoje o grande monstro, o grande ser que nos atormenta, que nos move, é o narcisismo inconsciente. Né? E hoje todos estão
tentando aprendê-lo, dominá-lo e poder empregá-lo para os seus usos, né, particulares, narcísicos, né? Então é isso que eu queria comentar nesse vídeo aqui. Então é isso, obrigado por sua atenção. Se você ainda não é inscrito no canal, eu peço que se inscreva, que dê o joinha para curtir, me ajudar a desenvolver o canal, tá ok? Se tiver interesse no livro que eu recomendo a ler, né, porque a Fórmula da Mente, Teoria da Gangorra, parte desse livro aqui, tá? Com uma leitura fácil, gostosa de ler, tranquilo, tá? Eu recomendo que você leia o livro. Se tiver interesse em consultoria, em fazer terapia, né? Você pode marcar pelo zap que está na descrição, e aqui também na tela sempre está aparecendo no vídeo, tá ok? Então é isso, vamos a seguir, né, divulgando essa teoria, essas ideias, né? Espero que você me acompanhe nos próximos vídeos. Valeu!